A República de Platão começa assim, ó. Eu vou ler para vocês a primeira frase, tá? Que tem aqui. Fui ontem ao Pireu com Glauco. E se eu te disser que neste pequeno trecho já há bastante coisa sendo dita nas entrelinhas? Pois é isto mesmo. Tem mais do que você imagina sendo dito aí e é isso que eu vou mostrar hoje. Aliás, eu vou ler a pequena primeira página da República e mostrar a genialidade de Platão, não só como filósofo, mas como escritor. Antes, cabe dizer algo. A República é considerada a obra-prima de Platão. Olha, se não é o principal livro de filosofia da história, está entre os maiores de todos os tempos, com certeza. E não é apenas porque ele foi importante à sua época, mas porque ele permanece importante até os dias atuais. Para se ter uma ideia da sua relevância, até hoje a República é a obra mais requisitada a ser lida entre todas as melhores universidades americanas. Agora, por que a República é tão importante? Bem, por vários motivos que nem cabem elencar todos aqui. Um destes motivos é que muitas das grandes questões que ainda hoje são motivo de intenso debate em nossa sociedade já foram mapeadas lá na República. Pensa, um livro escrito há 2500 anos. Quer ver alguns exemplos de perguntas que temos lá? Vamos lá. O que é justiça? Qual é o papel da educação na política? A censura da música e da literatura é sempre justificável? Que tipo de pessoa deve governar o Estado? É sempre permitido para um governante mentir para os cidadãos? Os cidadãos devem ter plena liberdade quando se trata de relações sexuais e propriedade privada? São todos os cidadãos iguais perante a lei? As mulheres devem receber as mesmas oportunidades que os homens? Todos devem ter igual acesso ao sistema de saúde? Olha, isso são algumas questões. Quer ver mais uma coisa interessante? Por exemplo, sobre o fenômeno político recente que temos visto no Brasil e no mundo, onde parte da própria população parece desacreditar o valor da democracia e clama por governos com perfis autoritários. Isso está bem descrito na obra de Platão, como uma consequência natural da democracia e desta percepção da perda de valores. O Platão ele já sugeria que o modo de vida anômico do termo anomia, que foi proposto pelo sociólogo francês Émile Durkheim, que significa falta de regras sociais, isto é, uma vida anômica é uma vida na qual as normas sociais se desintegram, que é como parte das pessoas percebe a sociedade atual. Este modo de vida anômico, que Platão coloca como uma consequência de regimes democráticos, com o tempo se torna tão insuportável para a sociedade que o povo, receoso de que o tecido social esteja se desmanchando e que a sociedade esteja perdendo as suas estribeiras, por assim dizer, irá clamar de bom grado por um governo tirânico, que é encarnado na figura de um líder linha dura que lhe governe com mão de ferro, na esperança que este líder irá restabelecer a ordem e a harmonia. É por esta razão que Platão critica a democracia, mas também e sobretudo a tirania. Porque o tirano, no final das contas, ele não é capaz de restabelecer a saúde da cidade, uma vez que ele próprio permanece escravo de suas paixões, não sendo capaz de conduzir bem nem a si mesmo pela vida e, portanto, tampouco a cidade. Agora veja que interessante, todas essas questões super atuais que a gente viu estão contidas na República, e não de forma subjetiva, mas tratadas diretamente. Isso há 2500 anos atrás. Incrível, não? Acontece que, além de filósofo, Platão foi um grande escritor. E aqui eu quero chamar a atenção para um fato.
Geralmente, os grandes mestres, eles não explicam de forma óbvia o conteúdo da sua arte. Eles demonstram a sua genialidade na prática e, ao mesmo tempo, não explicam o que fizeram. Eles fazem o que tem de fazer e pronto. Quem tem olhos e ouvidos que veja e ouça. Geralmente é assim. Existem camadas de interpretação do que eles estão fazendo. Não é que eles escondam as coisas, eles não escondem nada. Pelo contrário, está tudo às claras. Como é o caso que a gente vai ver com Platão. Às vezes, de forma tão óbvia que as pessoas não colocam a devida atenção, porque está tão óbvio que tá aí. É como diz um ditado chinês, quando o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Gênios do porte do Platão deixam as suas ideias claras, mas também subentendidas nas entrelinhas para os mais atentos observarem. Há diferentes níveis de compreensão da sua obra, como se a descoberta destes pontos fosse um prêmio pelo trabalho de pesquisa, pelo trabalho de reflexão em ir mais fundo em busca do conhecimento. Sabe quando você descobre, quando alguém te fala algo de genial velado na obra do Leonardo da Vinci, por exemplo? Então, o Platão, ele faz o mesmo. Em seu texto, quase nada está à toa ali. Nada está ocupando espaço sem ter um significado. Claro que há certo risco em agir assim. O risco de um gênio como Platão não explicitar o que está fazendo, optando por deixar parte da mensagem nas entrelinhas, é que ele dependerá da qualidade da sua audiência para que seja possível que se perceba o que está sendo dito nas entrelinhas. É um risco que se corre. Agora, quer ver? Por que nós, seres humanos, valorizamos mais a quantidade, a qualidade? Por que valorizamos mais a aparência do que a essência? Na maioria das vezes, lógico. Porque tudo que é superficial é mais fácil de ser notado, é auto-evidente. Aliás, nesse sentido, o jornal Washington Post ele fez há alguns anos uma experiência muito interessante. Eles colocaram um dos famosos violinistas, um dos mais famosos violinistas do mundo, tocando durante quase 1 hora numa estação de metrô da cidade de Washington. O resultado? Ninguém deu muita atenção. Passaram mais de 1.000 pessoas na frente, eles contabilizaram, e quase ninguém parou. 3 dias antes deste experimento no metrô, um mesmo violinista tinha tocado no Symphony Hall, em Boston, com ingressos caríssimos. Na estação de metrô, ele foi praticamente ignorado pela esmagadora maioria das pessoas que passavam à sua frente. Como quem não tem aquele conhecimento dentro de si pode reconhecer o talento em alguém? Esta é a questão. Geralmente não pode. Ela depende que alguém sinalize aquilo para ela. Como escreveu Hermann Hesse, um autor alemão que eu gosto muito, ele tem uma frase que diz assim: quem é pequeno vê no maior apenas o que um pequeno é capaz de perceber. Eu estou citando isso para dar um exemplo de como somos suscetíveis à aparência e muito menos à essência da coisa. Dá trabalho conhecer a essência de alguém, né? Você tem que dedicar atenção àquela pessoa. Isto é, aliás, uma parte central da República de Platão, a diferença entre o que as coisas parecem ser e o que elas são. Agora vamos ver isso de forma prática, vamos ver as primeiras linhas da República de Platão e ver como há muito mais sendo dito do que a maioria de nós é capaz de perceber. Eu vou pegar o livro, vamos ao começo do texto e eu vou lendo para vocês. É a primeira página. Como disse, a República começa assim, ó, Sócrates falando. Fui ontem ao Pireu com Glauco. O que podemos tirar disso? Eu estou colocando uma foto aí, você está vendo essa foto? Esta é uma foto da Acrópole de Atenas, uma colina rochosa que está a 150 metros acima do nível do mar. É o ponto mais alto da cidade. O oposto da Acrópole é justamente o Pireu, a parte baixa da cidade, onde está o porto. Então, qual é uma possível interpretação desta pequenina introdução? Fui ontem ao Pireu com Glauco.
O Pireu, ele é um município vizinho a Atenas, situado na sua zona urbana, na qual se localiza o porto daquela cidade, o principal da Grécia. E isso era uma verdade já naquela época. O Pireu, ele era um local famoso durante a tirania dos 30, que é a época de Sócrates e Platão, uma época conturbada do governo de Atenas. Quando Atenas perdeu a guerra do Peloponeso para Esparta, a famosa democracia ateniense foi substituída por um governo que era formado por 30 magistrados, chamados tiranos. Este governo é conhecido pelo que a gente chama de tirania dos 30. Agora veja que interessante, a grande força que se opunha ao regime tirânico ficava justamente nesta parte da cidade, no porto, no Pireu. Portanto, a cena inicial já contextualiza nas entrelinhas um tema crucial da República, um dos pontos principais do livro, que Sócrates vai abordar de forma explícita mais ao final do livro, quando irá investigar qual é o valor da democracia. Ou, em outras palavras, será que a democracia é mesmo a melhor forma de governo, a melhor forma de associação política? Vale morrer para defender a democracia? Porque é isso que acontecia no Pireu. As pessoas literalmente morriam para derrubar a tirania e defender a democracia. Aliás, o próprio Sócrates é uma vítima da violência em tempos políticos conturbados, né? Ele foi condenado à morte justamente porque ele era inconveniente. Outro ponto importante que está implícito no começo da República, além desta primeira sugestão sobre a localização, onde se dá a primeira cena, são os atores e o motivo da sua ida ao Pireu. O Pireu, eu falei, ele também é um porto, né? O Pireu, como a maioria dos portos, ele tem muitos estrangeiros. Quando está a caminho do festival, ele fala, né, que ele está a caminho do festival para celebrar um novo deus. Sócrates é confrontado por Polemarco, filho de um comerciante muito rico que era um estrangeiro em Atenas, ou seja, alguém que não era ateniense. O Sócrates, ele desce até o Pireu para conhecer o festival a um novo deus. A gente vai ler esse trecho. Agora, pensa comigo, um novo deus é algo bastante estranho, inusitado, né? Deuses não surgem assim do dia para a noite. Sócrates, entretanto, ele parece interessado no novo, na novidade, em uma nova religião. Todos estes temas serão tratados na República. Será que a diversidade cultural e religiosa é benéfica para a sociedade? É um tema que vai ser abordado na República com mais afinco. É saudável para uma determinada comunidade política permitir o surgimento de expressões culturais variadas? Outra questão que está implícita no começo da República e que tem tudo a ver com o que se dirá tanto sobre a ordenação da alma, bem como da cidade, é a questão da força. Lembre-se, bem no começo do livro, Sócrates ele desce para o festival e deixa claro que está a caminho de voltar para a cidade, deixar o porto para voltar para Atenas, né? Ele está na parte baixa da cidade, no Pireu. O Polemarco vê Sócrates e pede que ele fique ali. De uma certa forma, ele força Sócrates a ficar no Pireu. Não através da força bruta, diretamente, mas de forma insistente e intransigente. Meio que a força, mas meio subentendido. O diálogo segue assim, ó. Vamos ler. O Polemarco chega e fala: Sócrates, parece-me que estás indo embora para a cidade. Aí o Sócrates responde: Tua suposição está correta. O Polemarco responde: Estás vendo quantos somos? E o Sócrates fala: Sim, estou vendo. E aí o Polemarco responde: Então, se não fordes mais fortes que nós, tereis de permanecer aqui. Ao que o Sócrates responde de novo: Existe a possibilidade de convencer-vos a permitir que partamos? E o Polemarco
vai falar de forma intransigente de novo: será que conseguireis convencer-nos se não quisermos ouvir? E aí o Glauco, que é o acompanhante do Sócrates, fala: de forma alguma. E aí o Polemarco fala então: saibais então que não vos ouviremos. Percebe a conotação de intimidação? Uma maioria mais numerosa e mais forte cercando Sócrates. O que temos aqui é a ideia da maioria contra a minoria. Será que sempre vale a vontade da maioria contra a minoria? E não é isso que a democracia representa muitas vezes? A tirania da maioria contra a minoria? Olha, a tirania da maioria é um conceito bem conhecido em filosofia política. Na Grécia clássica e na Grécia helenística havia um termo específico para essa forma de opressão popular, que é oclocracia. E a primeira referência a este conceito, tirania da maioria, que representa essa opressão popular numa forma democrática, deve-se a Platão e Sócrates, num dos seus diálogos na obra Górgias. O conceito de tirania da maioria de Sócrates e Platão foi depois reutilizado por outros autores, mas sempre mantendo o significado original. Por exemplo, a tirania da maioria foi usada por John Adams em 1788 e voltou a ser usada como título de uma seção no clássico livro de filosofia política Democracia na América, de 1835, do Alexis Tocqueville, um nobre francês que foi enviado por seu governo para os Estados Unidos para estudar o seu sistema prisional. O termo foi popularizado por John Stuart Mill, que, para quem não conhece, foi um eminente filósofo e economista britânico, considerado por muitos como o filósofo de língua inglesa mais influente do século XIX. Hoje, muito se fala sobre liberalismo e neoliberalismo, pois então o John Stuart Mill é um dos seus grandes precursores. O John Stuart Mill ele faz uma citação à tirania da maioria em uma das suas mais célebres obras, Sobre a Liberdade, que é um livro que todo mundo que estuda filosofia política lê, é um livro de 1859. Na página 26 do livro, ele escreve que a tirania da maioria vem incluída entre os males que a sociedade precisa se precaver. Eu vou ler para vocês. Como outras tiranias, a tirania da maioria de início despertou e ainda comumente desperta pavor, sobretudo quando opera por meio dos atos das autoridades públicas. Mas as pessoas pensantes perceberam que, quando a própria sociedade é o tirano, a sociedade como coletivo, acima dos indivíduos singulares que a compõem, seus meios de tiranizar não se restringem aos atos que ela pode praticar por intermédio dos ocupantes dos cargos políticos. A sociedade pode executar e de fato executa suas próprias ordens. E se emite ordens erradas em vez de certas, ou se emite alguma ordem qualquer em coisas nas quais não deveria intervir, ela pratica uma tirania social mais assustadora do que muitas espécies de opressão política, visto que, embora usualmente não se empare em penas tão extremas como são as da lei, deixa menos escapatória, penetrando muito mais profundamente nos detalhes da vida e escravizando a própria alma. Assim, não basta a proteção contra a tirania da magistratura, é preciso também uma proteção contra a tirania da opinião e dos sentimentos dominantes, contra a tendência da sociedade de impor como regras de conduta e por outros meios que não as penas civis, suas próprias ideias e práticas aos que dela divergem, contra sua tendência de tolher o desenvolvimento e, se possível, de impedir a formação de qualquer individualidade que não esteja em conformidade com seus usos e de obrigar que o caráter de todos seja talhado pelos moldes do seu. Platão resume
toda esta ideia nos trechos iniciais da República, na passagem que vimos, quando Sócrates, a minoria, se vê cercado por uma maioria que o intimida para jantar com eles, não deixando-o voltar para a cidade. A origem deste conceito famoso da tirania da maioria começa lá atrás, com Sócrates e Platão, há 2.500 anos. É por isso que a República é super relevante até os dias atuais. E tudo isso que falamos está brilhantemente resumido nos trechos iniciais, na primeira página, que ambienta o livro, condensado em uma página, em frases que a maioria de nós lê e passa totalmente em branco, porque parece que não tem nada muito substancial sendo dito. Esta é a beleza que você descobre nas entrelinhas quando dedica tempo para se aprofundar na obra de um gênio como Platão. Esta é mais uma faceta da beleza do trabalho dos grandes mestres.